E mesmo depois do resultado das eleições, 4 cidades potiguares ainda vivem a incerteza de quem será o próximo prefeito. Não é segundo turno não, gente. Já fechou aí primeiro turno, o pessoal está tudo eleito e tal. O problema é o seguinte, os candidatos mais votados estão com pendências do Tribunal Regional Eleitoral. Eles agora esperam o julgamento dos recursos e nós vamos saber quais são essas cidades aí em que a eleição não está completamente definida não, tá? Antônio Martins, olha a situação em Antônio Martins. Quem foi eleito foi João Venâncio. Ele teve aí 2.062 votos, está eleito. Só que quem recebeu mais votos na prática foi Jorginho, 2.729 votos. E ele tem um processo aí na Justiça Eleitoral, está aguardando o recurso e por isso que teve mais votos e não foi eleito. Vamos entender essa história aqui. A doutora Ivete Dantas, em Brejinho, teve 2.872 votos. Está eleita. Mas quem ganhou mais votos do que ela foi João Gomes, com 4.807. E ele também, gente, não pode assumir aí porque está com a pendência na Justiça Eleitoral, inclusive já apresentou recurso. Vamos para Anhelmo Marinho agora. Doutor Cássio recebeu aí 5.581 votos, ele não foi eleito, tá? Apesar de ter superado o Sheik com 2.729 votos aí, que é o prefeito eleito em Anhelmo Marinho. O doutor Cássio, como você acompanha aí na nossa cartela, ele recebeu mais votos, não foi eleito porque está aguardando o recurso aí de uma pendência na Justiça Eleitoral. E por fim, Guamaré, a gente tem Mozaniel com 5.294 votos, ele foi eleito, tá? E vem aí em seguida também o Hélio de Mundinho, que conquistou mais votos do que o Mozaniel, 6.294 votos. Só que ele tem pendência junto à Justiça Eleitoral, está aguardando recurso. A gente registra aí também a situação do candidato Helder, que teve 145 votos. E mesmo se tivesse conquistado mais votos lá do que o prefeito eleito, ele não poderia assumir porque está aguardando um recurso aí, tem uma pendência na Justiça Eleitoral. Vamos entender essa história, afinal, né? Você viu que quem recebeu mais votos não foi eleito exatamente por isso, né? Aqui comigo para explicar esse processo, os próximos passos para essas cidades, será que pode mudar a situação? Pode ter um outro prefeito? Quem está aqui com a gente é o Doni Santos, que é advogado e vai explicar essa situação para a gente. Muito bom dia, doutor. Bem-vindo aqui ao Bom Dia RN. A todos, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Veja, essas 4 cidades têm prefeitos eleitos, mas tem outros com recurso para o Tribunal Regional Eleitoral que pode, em tese, reverter uma sentença desfavorável e aí ter os seus votos contabilizados. É que a norma eleitoral, ela diz que quando o registro de candidatura é indeferido, o candidato concorre por conta e risco, mas seus votos, a priori, não são contabilizados. Então tem que aguardar um posicionamento. Até segunda ordem, esses votos não estão valendo para eles. Não estão valendo. Essa segunda ordem viria do TRE, é um plenário com 7 desembargadores, né? Alguns desses processos já passaram pela Procuradoria Regional Eleitoral, inclusive já tem parecer nos autos. Então, acho que pelo menos 3 dos 4 já estão maduros, como se chama na linguagem, no linguajar jurídico, para julgar. Devem ser pautados essa semana ou no mais tardar. A próxima semana, o tribunal deve estar resolvendo as pendências nesses municípios citados. Como o senhor está dizendo, explicou para a gente agora, 3 desses 4 municípios aí que estão com pendência nessa situação estranha, né, de prefeitos eleitos, mas com possibilidade de mudança, eles já estão com um processo mais adiantado. Pode mudar? Ou pela legislação, pelos posicionamentos, o que a gente chama de jurisprudência, as decisões anteriores, não tem jeito, não muda a situação desses municípios? Resultado de processo a gente só sabe quando termina. Mas veja que tem 2 pontos, hoje, tem 2 pontos desfavoráveis. Tem uma sentença proferida por um juiz de uma zona eleitoral. Tem uma decisão anterior já. Uma decisão anterior. E tem um parecer do Ministério Público, em alguns casos, pela improcedência, pelo improvimento do recurso, ou seja, o não acolhimento do recurso. Logicamente que essas teses serão debatidas com muita competência pelos colegas advogados no plenário. Os desembargadores já se depararam com essas causas semelhantes durante o microprocesso eleitoral. Chances de retorno, de reversão, existe, mas é preciso ser analisado caso a caso e com o que consta dos autos. As provas são muito importantes, não tem como a gente, nesse momento, proferir uma decisão sobre esse mérito. Estamos falando de afrontas à lei da ficha limpa em muitos desses casos, né? Isso. Veja, mas dos 4 casos, por exemplo, temos casos em que o candidato não se afastou no tempo certo, chama-se a desincompatibilização.
Que ele já exercia um cargo público, deveria ter saído do mandato, X, não, né? E deu esse vacilo aí, não saiu, acabou. Isso, foi uma candidatura até substituída. Temos casos em que a sentença foi fundamentada no terceiro mandato, que a gente chama inelegibilidade reflexa, ou seja, é o mesmo grupo familiar por 3 mandatos consecutivos. Essa é a tese que está sendo discutida. E outros casos, sim, rejeição de contas de presidente de Câmara, quando o candidato era presidente de Câmara, e outra foi uma demissão do serviço público por processo administrativo disciplinar. Então, essas 4 questões estão sendo tratadas no mesmo bojo que é na Lei Complementar 64/90, que a gente popularmente intitulou de Lei da Ficha Limpa ou Lei da Ficha Suja, como chamam alguns, mas veja que as nuances, os filigramas da norma são diferenciados. Está todo mundo dentro da lei, mas cada um tem o seu detalhe ali. O seu detalhe, exatamente. Agora, eu acho que até a pergunta que você está fazendo agora, né, não dava para ter evitado essa confusão, doutor? Esses julgamentos, essa determinação de quem poderia, inclusive, concorrer, não poderia ter sido, essa resposta não poderia ter sido dada antes? Não dava? Veja bem, o processo eleitoral diminuiu de 90 para 45 dias. Então temos que começou a partir de 15 de agosto, terminou 2 de outubro, que foi domingo. É verdade que os juízes fizeram um esforço muito grande para julgar esses processos de registro que têm prioridade sobre os demais. Não é? Muitos deles chegaram aqui no tribunal ao tempo de serem julgados. Realmente temos casos que também chegaram com candidaturas indeferidas e foram revertidas, outras não, mas foram julgadas pelo tribunal e sobrou 4 em 167 municípios. Eu tenho a impressão que esse número é um número completamente razoável, não é o ideal, mas é razoável, e esperamos que o tribunal resolva agora, essa semana, no mais tardar, na próxima, para dar mais segurança aos eleitores desses 4 municípios. E só para você ter uma ideia do interesse, imagino até, principalmente da população desses 4 municípios aí, né, tá sem saber direito o que pode acontecer daqui para frente. O telespectador ligou para a nossa produção e ele fez a seguinte pergunta muito interessante também, doutor. Ele perguntou o seguinte: dá para ter eleição novamente nesses municípios? Porque vamos imaginar a seguinte situação: mudou, a justiça de repente entendeu que poderia, esse outro aceitou o recurso desse candidato, e ele agora, aí mudou o prefeito, mudou a eleição. E a outra parte vai questionar. E nessa briga aí pode ter uma nova eleição em algum desses... Isso é possível? Veja bem, nesse ponto, se o recurso for revertido, tiver sucesso, assume o prefeito que teve mais votos. E esses votos que não estavam contabilizados a priori passam a ser contabilizados. É verdade que ainda tem a última instância em matéria eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E a coisa vai ter a palavra final, a questão terá sua palavra final lá em Brasília. Mas entendo que, num caso ou no outro, vai se decidir pelo primeiro ou pelo segundo colocado. Não vejo possibilidade de novas eleições para esses 4 municípios em razão dessa matéria. E se houvesse algum tipo de mudança posterior, não geraria uma nova eleição? Não geraria uma nova eleição. Por exemplo, até segunda ordem, em janeiro, esse pessoal assume. Ou o primeiro ou o segundo devem assumir. Hoje assumiria os eleitos, consta no sistema os eleitos, que não tiveram mais votos, mas estão eleitos, hoje assumiriam eles, mas daqui para janeiro, daqui para 31 de dezembro, será resolvida a questão, inclusive pelo próprio TSE. Eu acho que existe tempo hábil para a Corte Superior se manifestar até pela prioridade da matéria. Se essa briga chegar lá, Se essa briga chegará, logicamente. Se ficar só aqui no TRE, em quanto tempo? O julgamento pode ser mais rápido? Dá para estimar? Vejo que, pelo menos daqui a 15 dias, a matéria vai estar resolvida, porque o processo está pronto para ser pautado e como tem prioridade, e essa composição do TRE tem sido muito célere, muito diligente, eu vejo que essa semana ou no mais tardar a próxima, a matéria será julgada. Agora, o senhor até explicou aqui para a gente que um dos motivos para essa situação, que é uma situação bem diferente no Rio Grande do Norte, esses 4 municípios que têm prefeitos indefinidos, né? Tem lá o prefeito que teve mais votos, mas está com processo de ficha limpa e por aí vai, não pôde assumir. Foi provocado também por uma campanha mais curta. A gente tinha uma campanha que era de 90 dias e o Congresso Nacional, na reforma, mini-reforma eleitoral, aprovou que fosse reduzido para 45 dias. Foi uma campanha mais barata, mas uma campanha curta. Candidatos, inclusive, reclamaram disso. Dá para dizer que isso pesa contra a decisão do Congresso? Isso poderia, na avaliação do senhor, ser avaliado, ser reavaliado? Veja só. A campanha poderia voltar a 90 dias? A campanha eleitoral formalmente diminuiu para 45 dias, mas você veja que a pré-campanha passou a ter uma importância diferenciada. Você veja que os pré-candidatos passaram a se apresentar
como possíveis candidatos, sem usar a palavra candidato, usando a palavra pré, mas com muita liberdade. Redes sociais recheadas de propaganda, de propostas, de críticas que eram possíveis ao momento. Então você veja que eles não estavam no rádio e na TV, mas estavam aí, na rua e na internet. Na internet. Então o processo diminuiu, mas houve uma oportunidade para os pré-candidatos que não existia antes. Se esse modelo ficou bom ou ruim, o tempo vai dizer. Essa foi a primeira experiência, creio eu que foi um laboratório para 2018. No Congresso ainda tem leis tratando sobre como será a campanha de 2018. É um pouco prematuro a gente fazer essa análise agora, mas, por exemplo, pensam em acabar com a coligação. Então, são fatos que interessam a população. E acabando com a coligação, mudaria obrigatoriamente a regra para a eleição de vereador, por exemplo, distribuição de votos. Mudaria muita coisa, né? Por exemplo, o PMB, que foi um partido que não saiu coligado, estaria com um modelo, né, avançado. Né? Estaria com um modelo avançado nos termos de hoje. Então, são regras que serão discutidas ainda pelo Congresso, mas que a população tem que ficar atenta porque realmente é uma matéria muito interessante. Estamos avançando no que diz respeito às regras eleitorais? Penso eu que estamos avançando. Você veja que o financiamento das campanhas políticas por pessoa jurídica foi proibido, os investimentos caíram sobremaneira. Você veja que a campanha quase não se via mais comício, aqueles atos, né, estrondosos, aqueles gastos estrondosos, foi uma campanha mais pé no chão. No dia realmente da eleição, eu acompanhei alguns municípios, mas senti uma tranquilidade muito grande, aquele eleitor à paisana, não é? Penso eu que ele foi mais libertado também de algumas correntes e foi para a urna votar de uma forma mais consciente. Então, de uma forma geral, penso eu que estamos avançando, é um processo de amadurecimento, mas penso eu que estamos no caminho certo. Também porque campanha mais curta representa a campanha mais barata, teve toda uma regra e uma limitação para financiamento de campanha, e a possibilidade de irregularidade, de crime eleitoral, de compra de voto, de tudo isso que denigre tanto a imagem dos políticos brasileiros, essa possibilidade diminuiu também, né? Sim. Eu conversei aqui com o Doni Santos, que é advogado eleitoral, bateu esse papo com a gente sobre esses 4 municípios que tem prefeito eleito, mas não tem prefeito eleito, tem, mas tem o recurso ali de quem ficou com mais votos, mas está inserido aí na lei da ficha limpa. A gente continua acompanhando essa situação muito atentamente. Doutor, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Bom dia a todos, eu que agradeço.